Amém. E hoje eu vou falar para vocês, o título se chama Como Expressar-se. Sabe que às vezes você tem que falar alguma coisa para alguém e essa coisa pode ser, por exemplo, uma crítica ou uma coisa assim séria que você tem que falar para a pessoa. E como é que você pode falar para não machucar essa pessoa? Por exemplo, eu estou vendendo uma casa aqui em Hortolândia e tem uma senhora e a filha dela que moram na casa e eu havia falado com eles em novembro, dezembro do ano passado que eu queria vender essa casa. Ela falou, olha, não vende não porque eu não quero sair daqui. Aí eu perguntei para ela, então você quer que eu não venda a casa para você poder continuar morando nela? Ela falou sim. E daí depois eu mandei uma carta para ela e também eu falei com a imobiliária, para a imobiliária falar com ela. E eu dei 3 meses para ela, sem pagar o aluguel, para ela poder sair da casa. Mas eu cheguei aqui, ela não saiu da casa ainda. E eu pensei, como é que eu vou falar com ela sem magoá-la, sem ofendê-la, mas ao mesmo tempo que ela possa sair da casa? E eu vou mostrar para vocês os passos e depois eu vou explicar para vocês o que eu fiz, quais foram as técnicas que eu usei para poder falar com ela. Como expressar-se? Aqui está esse texto bíblico de Provérbios 15, verso 1. A resposta branda acalma o furor, mas a palavra áspera aumenta a ira. Eu não sei se vocês já ouviram as pessoas dizerem que quando você fala com alguém, você precisa de aprender a ter autoridade. E o que é ter autoridade? Quando eu pensava em autoridade, eu pensava que é quando você é duro, severo, áspero. Às vezes a gente pensa que para ter autoridade com os nossos filhos, a gente precisa de ser severo, rude, duro com eles. Mas eu descobri que a autoridade é uma coisa diferente. A autoridade vem do amor, do respeito para com a outra pessoa. Vejam que casais com problemas, eles atacam um ao outro ou eles se mantêm calados. E eu ajudo muitos casais, porque eu estou trabalhando agora como terapeuta residente. E aí então metade dos meus clientes são casais. E geralmente os casais têm 2 problemas. Um é que eles discutem ou eles brigam. E outros, eles já passaram por essa fase de brigar e discutir. E eles se cansaram de brigar. E eles viram que não adianta brigar, que não leva a nada. E eles vão para o outro extremo. E esse extremo é que eles não falam nada. Eles ficam chateados um com o outro, mas eles não falam nada. E esses 2 extremos não são bons. E é interessante que, quando as pessoas ficam chateadas com o seu cônjuge, muitas vezes eles pensam em castigar o cônjuge. E um dia desses, um casal, que eu já ajudo eles por 15 sessões, eles chegaram assim no meu escritório, chateados um com o outro, discutindo um com o outro. E ela falou assim, olha,
fala com ele que você é um homem violento. Ele falou assim, não é que eu sou violento, é você que fica sem falar comigo por mais de um dia. E aí então, eles estavam ali discutindo um com o outro, mas o que a esposa faz com o esposo, essa esposa, é que ela fica um dia ou mais sem falar com ele, castigando ele. E ele fica muito chateado, fica muito triste, ele fica carente, e ele tenta falar com ela, e ela não responde. De vez em quando ela dá um olhar assim, bem cruel para ele, e depois que ela passa um dia ou mais sem falar com ele, aí ela despeja um monte de críticas, acusações, você não vale nada, você faz isso, você é mais isso. E aí então ele perde a paciência e ele estoura. Então, essa esposa, ela tem essa coisa de castigar o seu cônjuge, o seu esposo. Agora, o que você faz quando você fala com uma pessoa, você está chateado com essa pessoa, o que é que você pode fazer? A primeira coisa é que você tem que começar num tom positivo. Nunca comece no negativo. Nunca comece falando, criticando a outra pessoa. Porque se você começa criticando a outra pessoa, o que vai acontecer? Essa pessoa vai resistir, ela vai colocar uma barreira, ela não vai aceitar o que você fala. Então você tem que começar num tom positivo. É como se fosse um banco. Se você quer tirar dinheiro do banco, você vai lá no banco e você quer tirar dinheiro, o que você tem que fazer antes? Tem que depositar. Você não pode sacar sem depositar. Tem muita gente que faz isso, não é? Tem muita gente que compra no cartão de crédito, mas não tem dinheiro para pagar. Por exemplo, uma vez eu fiz um programa numa igreja, vendi o material, o irmão passou um cheque, e quando eu fui colocar o cheque, o que aconteceu? Não tinha fundo. O irmão não depositou o dinheiro antes para depois poder passar o cheque para mim. No casamento, queridos, é a mesma coisa. Se você faz uma crítica e você está sempre criticando e sempre criticando o seu esposo, a sua esposa, você está querendo fazer saque, você está passando cheque sem fundo. Vai dar problema. Você vai perder o seu crédito. Vai sujar o seu nome. Você precisa de fazer um depósito primeiro. Veja um exemplo de um saque sem depósito. Você nunca tem tempo para mim. Veja uma crítica. Não depositou antes. E qual é o tema? O tema é ter um tempo somente para os dois. Então vamos dizer que essa é a esposa. A esposa quer que o marido, que o esposo tenha tempo para ela. Ela está se sentindo sozinha, porque quem sabe ele trabalha muito, ou então ele chega em casa do trabalho, liga a televisão, não fala com ela, e ela gostaria de ter um tempo a sós com ele. O que é que ela pode fazer? Então ela vai começar num tom positivo. Primeira coisa que ela pode fazer é dizer para ele, eu amo muito você. Quantos aqui gostam de ouvir isso da sua esposa, da sua esposa? Que coisa maravilhosa, né, meus queridos? Mas existem esposos e esposas que pensam assim, eu não vou dizer para ele ou para ela que eu amo, porque afinal de contas ele ou ela não é bom para mim. Se ele ou ela fosse bom para mim, eu lhe diria, eu amo você. Meus queridos, é o inverso. Se você não deposita, não pode o que mesmo? Sacar. Outra coisa, um agradecimento ou então um elogio.
Você é uma pessoa muito agradável e eu me sinto bem quando passamos tempo junto. Outro, conotação positiva. Você é uma pessoa trabalhadora e responsável. Essa palavra, conotação, não é bem conhecida, né? Quem sabe aqui, uma boa parte de vocês não sabe o que significa conotação. Mas, conotação é quando você... Conotação positiva é quando você tenta mostrar o lado bom da outra pessoa. Vamos dizer que o seu esposo ou a sua esposa trabalha demais e não tem tempo para você. E está sempre trabalhando e chega tarde em casa, e quando chega tarde em casa vai para o escritório e continua trabalhando. E o que você faz? Ao invés de você falar assim, olha, você é um workaholic, ou então você está viciado em trabalhar, você só sabe trabalhar. Você diz, você é muito trabalhador e responsável. Veja, você procura mostrar o lado bom para outra pessoa não receber como se fosse uma crítica. E outra coisa, um sonho compartilhado por ambos. Você e o seu esposo e a sua esposa têm um sonho. E qual é o sonho? Nós queremos ter um bom relacionamento e manter acesa a chama do nosso amor. Veja que coisa bonita. Agora vamos juntar tudo isso aí, pode ficar aí mesmo, viu? Vamos juntar tudo isso. Eu amo muito você. Você é uma pessoa muito agradável e eu me sinto bem quando passamos tempo junto. Você é uma pessoa trabalhadora e responsável, mas nós queremos ter um bom relacionamento e manter acesa a chama do nosso amor. Vejam que ela quer pedir ao seu esposo que eles tenham tempo juntos. Mas ao invés dela entrar dizendo, olha, você só vive trabalhando, você não dá tempo para mim, você me abandonou, ela faz isso de uma forma positiva. Ela começa a falar de uma maneira positiva. Amém? Vamos dizer, por exemplo, que você e o seu cônjuge, o seu esposo e a sua esposa, vocês têm um sonho de comprar uma casa. Mas vamos dizer que a esposa, ela gosta de se vestir muito bem, ela gasta muito dinheiro comprando roupas, e ela também decora a casa com coisas caras, móveis caros. E agora, como é que o esposo pode falar com ela de uma maneira positiva, começar num tom positivo sem criticá-la? O que vocês acham que ele poderia fazer? Você tem muito bom gosto. Veja só. Alguém pode dar uma ideia a mais? Você é muito caprichosa. Exatamente o que mais? Ou como? Vaidosa. Aí já seria uma crítica. Aí já começaria no tom negativo e não positivo. Veja só a diferença de vaidosa para caprichosa. Perceberam? Vaidosa para caprichosa. Então ele poderia começar dizendo, sabe que eu admiro muito você, porque você é muito caprichosa, você se veste muito bem. Aliás, você está linda com essa roupa. Eu também gosto muito de como que você decora a casa. O que o senhor falou mesmo? Você tem muito bom gosto. Agora, nós temos um sonho. Nós temos um sonho de comprar uma casa. E eu fico preocupado, porque se a gente continua gastando tanto dinheiro assim, com roupa e com a casa, decorando a nossa casa, a gente não vai ter dinheiro para comprar a nossa casa. Então vocês vejam como que começou num tom positivo. Amém? Então vejam, são 4 coisas.
Quando você tem um tema e você quer falar com seu cônjuge, você usa a expressão de afeto. Eu gosto de você, eu amo você, você é muito especial para mim. Você faz um agradecimento ou um elogio. Você fala de um sonho, uma coisa que vocês querem juntos. E você usa a conotação positiva, que é você procura ver o lado bom, procura ver o lado bom na outra pessoa. Outra coisa é que você fala do seu próprio ponto de vista. Sabe o que quer dizer isso? É que muitas vezes, quando a gente fala com as pessoas, a gente quer que a pessoa veja que a gente está certa e ela está errada. Quantos aqui na igreja gostam de estar errados? Outra coisa, quando você está falando com uma outra pessoa, vamos dizer que o seu esposo ou a sua esposa, e você tem uma opinião, e o seu esposo ou a sua esposa tem uma outra opinião, você acha que você está certo ou que você está errado? Você acha que você está certo e o seu esposo ou a sua esposa está errada, né? Agora eu pergunto para você, será que o seu esposo ou a sua esposa gosta que você fale como se você é o dono da verdade? Como se você tem toda a lógica e você está certo? Será que o seu cônjuge vai gostar disso? O que vocês acham? Não vai gostar. Então, quando você fala, você tem que falar com humildade, como se é o seu ponto de vista, não é a verdade absoluta, é o que você pensa. Olha, eu penso dessa maneira. Vamos ver aqui um exemplo. É impossível ter um bom relacionamento se não temos tempo um para o outro. O que vocês acham dessa maneira de dizer? Aqui ele está dizendo, olha, é impossível, ou em outras palavras, é desse jeito e você aceita ou não aceita. Agora veja um outro exemplo. Eu penso que se passamos mais tempo um com o outro, teremos um relacionamento melhor. Vejam a diferença? Isso é o que eu penso. É o meu pensamento. Eu não estou pretendendo que eu sei o que é certo e que ela tem que concordar comigo. Mas esse é o meu pensamento. Outra coisa, evite julgar, criticar ou dizer que o seu cônjuge está errado. Quando você critica a outra pessoa, quando você julga a outra pessoa, você está fechando as portas para a pessoa aceitar o que você fala. Porque, gente, ninguém gosta de ser criticado, não é mesmo? Especialmente ser criticado pelo seu cônjuge. É mais fácil para mim ser criticado pelo meu chefe no trabalho, pelo meu cliente, do que ser criticado pela minha esposa. Por alguma razão, quando a minha esposa me critica, ela toca numa ferida que eu tenho. E eu não gosto que me toque nessa ferida. E ninguém gosta. Então evite julgar, evite criticar, evite dizer que a outra pessoa está errada. Criticar coloca a outra pessoa na defensiva. Quando você critica a outra pessoa, ela vai se defender, ela vai dizer, você que está errado, e eu estou certa. E aí, o que acontece? Uma discussão, um argumento, uma briga, o que não leva a nada. Evitar negativismo. Sabe que tem um livro que eu estou lendo que eu fiquei muito impressionado. Esse livro é Conseguindo o Amor, Obtendo o Amor que Você Quer. Ele diz que a gente não deve ser negativo até mesmo no nosso pensamento. Por exemplo, se você começa a pensar sobre os defeitos da outra pessoa,
as coisas erradas que a outra pessoa faz, por alguma razão a outra pessoa sente o seu negativismo. Você passa uma energia negativa para a outra pessoa. Por causa disso, é muito importante você fazer uma lista das qualidades da outra pessoa e concentrar-se nas qualidades da outra pessoa, pensar nas qualidades dela. Globalização. 2 palavras que a gente deve evitar: nunca e sempre. Vejam só esses exemplos. Você nunca se lembra das datas importantes. Quer dizer, você não deixa esperança para outra pessoa. Você nunca se lembra das datas. Você nunca faz a coisa certa. Outro exemplo. Aliás, esse aqui é uma melhor maneira de dizer: me sinto triste quando você se esquece das datas importantes. Veja, uma maneira melhor de dizer. Agora veja um exemplo de sempre. Você está sempre ocupado para brincar com as crianças. Agora veja um exemplo melhor. Você poderia passar um tempo brincando com as crianças hoje de noite? Vejam que é um exemplo melhor de como você pode dizer. Outra coisa é chamar de nomes. Nomes são adjetivos. Você se esqueceu de pagar o aluguel. Você é muito irresponsável. Então, esses nomes como irresponsável, preguiçoso, mal educado, ignorante, sabe, são palavras que a gente deve evitar. Agora veja uma melhor maneira de dizer isso. Você sempre paga o aluguel a tempo. Eu estou preocupada porque desta vez você se esqueceu. Vejam a diferença? Alice usou sempre, mas de uma maneira positiva. Você sempre paga o aluguel a tempo. Eu estou preocupada porque desta vez você se esqueceu. Você poderia também dizer assim: olha, você é uma pessoa, você é muito ocupado. E por causa disso você se esqueceu de pagar o aluguel. Pode. Ok, expressar os sentimentos. Outra coisa, trocar o tu ou você por eu. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala tu ou você, geralmente você está criticando. Você é irresponsável, você está sempre atrasado, você sempre chega tarde. Você não está lendo a Bíblia. Então veja que o você é sempre uma crítica, quando você começa com você ou tu. Agora, o eu é diferente. Eu estou preocupado porque você não está mais lendo a Bíblia. Veja a diferença. Você não lê a Bíblia. Eu estou preocupado porque eu não vejo você lendo a Bíblia. Completamente diferente. Agora, qual é o segredo disso aí? Quando você usa o eu, você usa um sentimento. Você fala, eu me sinto, por exemplo, eu estou preocupado porque você não pagou o aluguel. É diferente, você não pagou o aluguel, você é irresponsável. Então você usa a palavra eu e você fala do seu sentimento, como você se sente. Olha, veja esse exemplo. Por que você não chegou na hora? Por que você não chegou na hora? É uma crítica. Agora vejam a outra maneira de falar. Eu estava preocupada porque você não chegou a tempo. A primeira maneira, porque você não chegou na hora, coloca a pessoa na defensiva. Quando você diz para a pessoa, por que você não chegou na hora, será que a pessoa vai pensar que você está preocupado? O que vocês acham? Ela vai estar preocupada em se defender. Agora, quando você diz, eu estava preocupada porque você não chegou a tempo, aí sim, agora ele vai pensar, poxa, quando eu não chego a tempo, ela fica preocupada. É completamente diferente. Veja outro exemplo. Você gosta mais do seu trabalho do que estar comigo. Não parece uma crítica? Você gosta mais do seu trabalho do que de mim.
É uma crítica começando com você. Agora veja a outra maneira. Eu me sinto triste sozinha quando você não tem tempo para mim. Veja, completamente diferente. Você começa com eu, você fala do como você se sente, eu me sinto triste sozinha quando você não tem tempo para mim. Agora vejam a conotação positiva. O lado bom na posição do seu cônjuge. Se lembram disso? Ver o lado bom na posição do seu cônjuge. Quando eu penso na maneira como você trata as crianças, o bom que eu vejo por trás da sua posição é que você quer que elas sejam bem comportadas e disciplinadas. O que vocês acham disso aí? Uma boa? E por que ela falou assim com ele? O que vocês acham? Qual é o problema que ela vê na maneira como ele trata as crianças? O que vocês acham que é o problema? Como? Ele é muito rígido. Ela poderia falar assim, olha, você é muito rígido. Você maltrata as crianças. Mas veja como ela falou, quando eu penso na maneira como você trata as crianças, o bom que eu vejo por trás da sua posição é que você quer que elas sejam bem comportadas e disciplinadas. Agora, tem um detalhe. Você poderia ser um pouco mais cuidadoso na maneira como você trata elas. Outro exemplo. Quando eu penso na maneira como você gasta o dinheiro, o bom que eu vejo por trás da sua posição é que você quer ter um dinheiro guardado para um caso de emergência. Qual é o problema aí, gente? Qual seria o problema? Ele é gastão, ele gasta... Não, é o contrário. Ele é muito econômico. Ele é o que mesmo? Mão fechada, pão duro. Mas ao invés dela dizer você é pão duro, como é que diz? Você quer ter um dinheiro guardado para um caso de emergência. Vejam. Agora, sabe, eu fico um pouco triste porque às vezes eu quero melhorar a casa, mas você não quer dar um dinheiro para poder melhorar um pouco a casa. Pode. Quando eu penso na maneira como você gasta o dinheiro, o bom que eu vejo por trás da sua posição é que você quer que a gente tenha momentos agradáveis de diversão e lazer. Qual é o problema agora? O problema agora é gastão. O problema é que ela ou ele gasta muito dinheiro se divertindo, indo no restaurante, saindo para passear, né? Mas veja que ela fez uma conotação positiva, né? Agora, necessidades. Outra coisa muito importante é que você diga ao seu cônjuge o que você gostaria que ele ou ela fizesse, como você se sentiria. Sabe que quando nós éramos crianças, ou quando a gente era bebê, quando você era bebê, recém-nascido e você estava com fome, você queria mamar, o que você fazia? Chorava. E o que acontecia? A comida vinha para você, né? Aqui o pastor falou, quem não chora não mama. Muito boa participação. E quando você estava sujo, né? Nas suas fraldas, e você queria que tivesse limpo, o que você fazia? Chorava. Agora, hoje, quando você quer uma coisa, quando você quer que o seu esposo, a sua esposa lhe dê atenção, quando você quer que o seu esposo e a sua esposa façam uma comida para você, o que você faz hoje? Você chora? Aí está o problema, meus queridos. Tem muita gente que chora até hoje, como se fosse bebê. Esse é o problema do castigo que eu falei com vocês. Ok, não tem tempo para mim, também vou fechar a cara, não falo mais com você. Greve emocional. Fica sem falar com o cônjuge, não faz mais isso ou aquilo. Greve de outras coisas mais, que vocês sabem o que pode ser. E a gente acha que a outra pessoa tem que adivinhar o que a gente quer.
Ora, já vive comigo há 20 anos, há 10 anos, se já não me conhece? Mas, gente, a gente precisa de falar, sabe? Eu gostaria que você saísse comigo hoje de noite. Eu gostaria que hoje você viesse comigo para a cama mais cedo. Eu queria passar mais tempo com você. Eu queria falar com você. Você poderia parar de ver televisão um pouquinho para falar comigo? Mas não, fica lá. Só fica vendo televisão. Chega em casa, come, tá com a barriga cheia, vai ver televisão e eu tô aqui, sozinha, abandonada. Então, quer dizer, fala com a outra pessoa o que você quer. Seja específico. Se você saísse comigo uma vez por semana, sem as crianças, eu sentiria que eu sou uma pessoa importante, especial para você. Fala o que você quer e fala como você vai se sentir. Eu gostaria que você saísse comigo e eu vou me sentir muito bem se você sair comigo. E outra coisa, seja específico. Então agora, por exemplo, você fala, eu gostaria que você saísse comigo. Aonde você quer ir? A qualquer lugar. Aí vai e leva você para o McDonald's. E você está lá no McDonald's. Veja se isso é lugar para se levar uma esposa. Em vez de ser um restaurante, aí tem um restaurante aí melhor? Alguém podia falar aí? Qual? O restaurante do Neemias. Ao invés de me levar para o restaurante do Neemias, comida vegetariana boa. Ou então, qual é a outra opção aqui? Ao invés de levar para o grill, vai me levar para o McDonald's. Nós poderíamos ir a um restaurante, ou então alugar um vídeo para vermos junto em casa. Então, dá um exemplo específico. Então vejam, aqui a gente tem o gráfico de expressão. E nesse gráfico de expressão, primeiro você fala do seu amor, expressão de afeto, você faz um agradecimento ou um elogio, um sonho mútuo, depois a conotação positiva. Vejam que essas partes aqui, das laterais, é como você vai começar. Começa de uma maneira positiva, faz um depósito, né? Depois que você falou do seu amor, você fez um agradecimento ou um elogio, você procurou ver o lado bom na posição do seu cônjuge, você falou do sonho mútuo que vocês têm, aí você fala como você se sente. E você faz uma reclamação. Eu me sinto triste quando você chega em casa e ao invés de você falar comigo, você liga a televisão. Perceberam? E sempre começa com eu. Eu fico triste, eu estou chateado. Ao invés de falar, você só fica aí sentado na televisão. Você só sabe trabalhar e nunca tem tempo para mim. Então vejam a diferença, né? Você fala qual é a sua necessidade, o que você quer e como você vai se sentir. E você faz um pedido específico para que a pessoa não fique atirando, né, e sem saber, atirando sem ter o alvo, né? Quer dizer, mostre o alvo para a pessoa, faça um pedido específico. Ela começou me falando que exatamente quando a imobiliária ligou para ela, o pai dela estava muito doente. E eles não sabiam o que era. E eles tinham que levar o pai toda hora para o hospital. Até que, finalmente, eles levaram o pai para o hospital. Ele ficou 15 dias lá e ele morreu. E eles não sabiam o que é. Um dia depois que ele morreu, chegou o resultado do exame. Ele tinha câncer. Não descobriu a tempo. E enquanto ela estava nessa luta de levar o pai para o hospital e ela parou de trabalhar, saiu do trabalho para poder ajudar o pai dela, a imobiliária estava ligando para ela.
o tempo todo. E o que eu fiz, eu usei empatia, que eu vou explicar para vocês hoje à tarde. Eu falei assim, olha, então foi muito difícil para você essa situação, porque exatamente quando seu pai estava doente, e você estava tão estressada com ele, tendo que cuidar dele, a imobiliária estava ligando para você. Ela falou, e tem mais um detalhe ainda, ela continuou falando. E ela falava, e eu repetia o que ela tinha falado, e depois, quando ela terminou tudo, eu falei assim, olha, eu fico muito triste pelo que aconteceu com você. E eu sinto muito que exatamente nessa hora que o seu pai estava doente, a imobiliária estava ligando para você. Eu quero dizer para vocês, que vocês são muito especiais para mim, vocês são muito honestas, vocês sempre pagaram aluguel a tempo, e vocês nunca me deram nenhuma preocupação, vocês cuidaram da casa muito bem. Me dá muita pena mesmo de ter que vender a casa e de vocês terem que sair, porque realmente vocês foram pessoas muito especiais aqui, que moraram aqui. Eu tive muito tranquilo e feliz com vocês aqui. Assim que eu espero que Deus abençoe vocês, que possa abrir as portas para que vocês possam conseguir um lugar bom, para que vocês possam ir, um lugar da maneira como vocês querem. E depois, eu me despedi deles, eu fiz uma oração com eles, e eu pedi que Deus ajudasse a elas, que Deus reparasse a ferida do coração, que Deus desse muitas bênçãos por causa do sofrimento que elas tiveram. Quando eu terminei a oração, ela e a mãe dela estavam chorando. E aí então me despedi delas, e elas disseram, eu pedi para elas, eu dei para elas mais 2 ou 3 meses para elas ficarem lá, para poder ter tempo, e elas prometeram que vão sair de lá, e eu acho que elas vão realmente cumprir. Mas é interessante que em todo o tempo que eu tive lá, eu não fiz nenhuma crítica para elas, eu não procurei dizer que elas estavam erradas. Por exemplo, elas falaram que elas estavam procurando uma casa para morar, mas as casas estavam no mínimo por R$800, e mesmo assim caindo aos pedaços. E a casa minha que elas estão morando custaria R$800 no mínimo, mas elas estão pagando 550. Mas eu não falei isso para elas, porque se eu falasse, o que ia acontecer? Eu ia causar problema. Eu tive todo o tempo no positivo, todo o tempo mantendo a conversação positiva, e eu saí de lá tranquilo. E depois, quando o irmão estava falando, eu estava com um irmão que me levou lá, ele falou, você podia ter dito isso ou aquilo, você podia ter dito, olha, claro que vocês não vão conseguir uma casa assim também. Eu falei com ele assim, olha, irmão, o negócio é que eu perdi para ganhar. Veja bem, eu perdi para ganhar. E muitas vezes a gente quer ganhar, e o que acontece? A gente perde. E tem um sermão que eu gravei no sábado passado na igreja de Olaria, no Rio de Janeiro. O sermão é exatamente isso, perdendo para ganhar. Eu vou ter ele aqui de tarde para que vocês possam levar para casa.